Oi pessoal, tudo bem? Desculpa aí o horário, mas hoje tive, na verdade, essa semana alguns problemas no computador, então tive que correr atrás para resolver algumas coisas. Mas estou antes tarde do que nunca enviando a nossa aula com os comentários. E hoje a gente vai entrar no tema, eu sempre vou tentar ser bem breve, né? Sobre a formação, né, do mundo medieval, ou também conhecido como Idade Média, né? A gente vê muitas vezes, né, em filmes, né, que retratam é, períodos do passado, né, que fazem uso daquela condição ou daquela situação, por exemplo, de cavalheiros, donzelas, princesas, castelos. Então, é justamente sobre esse período que a gente vai estar conversando. Esse período foi um fato, né, que ocorreu na Europa após o fim do Império Romano. Marca, na verdade, a história da Europa, e esse período ele detém algumas características que podemos dizer assim que são específicas. Por isso que os historiadores, nos períodos que os historiadores caracterizam a história, né, sobretudo da Europa, a gente tem diversos períodos, e um deles é a Idade Média. O período anterior fica conhecido como Antiguidade, né? Então é esse período que a gente tem as civilizações como Grécia Antiga, Roma. Esse período ficou conhecido como Antiguidade, e o período posterior, a Idade Média, ficou conhecido como Idade Moderna, que é marcado pelo Renascimento, Reforma Protestante, expansão marítima, né? A época dos descobrimentos. Então a gente tem na Idade Média esse período entre esses dois contextos, né? A Antiguidade, que tinha o Império Romano, Grécia Antiga, né? Aquele filme 300, Espartas, Atenas, e depois a Idade Moderna. Então a Idade Média ela ficaria entre esses dois contextos. E qual é a característica mais marcante da Idade Média, né? Ou do período medieval? Primeiro a gente precisa ter em mente, só ajeitar aqui rapidinho, perdão, a gente não pode perder de vista que a Idade Média ela se forma com o fim, na verdade, do Império Romano. E por isso que ela é reconhecida como uma época diferente, por conta de marcar características distintas daquela que a Europa tinha durante o Império Romano, né? Então, durante o Império Romano, a gente tem um amplo domínio territorial na Europa, né? Eu vou botar também, se possível, 2 vídeos de apoio, um sobre a formação do mundo medieval e outro sobre o Império Romano, para que a gente tenha alguma ideia, né? De algum vídeo pequeno, só para acompanhar esse vídeo. Então, o Império Romano ele controlava toda a região em torno do Mediterrâneo, existia um controle territorial, e isso dava uma certa unidade. Roma, na verdade, o Império Romano tinha sua capital em Roma, né? E isso deu algumas características na Europa, nos acontecimentos, no mundo europeu nesse contexto. É com o fim do Império Romano que essas mudanças começam a ser percebidas, né? Reconhecidas pelos homens daquela época e sobretudo pelos historiadores, que identificam que o fim do Império Romano inaugura uma outra época, um outro período histórico, né? E aí que eles convencionaram, né? Reconheceram dar esse nome de Idade Média. Primeiro a gente precisa conhecer, entender um pouco por que o Império Romano acabou. Foram diversos fatores, né? A crise do Império Romano ela foi se desdobrando durante alguns séculos, né? Mas uma das marcas mais evidentes e mais reconhecidas aí pelos historiadores foram as invasões bárbaras. Quem eram os bárbaros? Os bárbaros eram todos aqueles povos que residiam na parte oriental e norte da Europa e que não eram romanizados, ou seja, não falavam latim, não conheciam, não participavam da cultura romana. Então, todos esses povos que não participavam da cultura romana eram reconhecidos pelos romanos, identificados pelos romanos como bárbaros, né? Então, já a partir do século II, né, já a partir do período ali que se aproxima o final do Império Romano, a gente tem constantes invasões desses povos,
tensionando, né, pressionando as fronteiras do Império Romano ali na região norte, mais ou menos acima ali da onde é a França. Esses povos eram povos germânicos, vamos dizer assim. Germânicos ou Germânia, né, é a região hoje onde fica a Alemanha. Então esses povos eles eram identificados também como germânico, mas de modo geral chamado pelos romanos como povos bárbaros, né? E esses povos começam em alguma medida a descer, né, a tentar entrar na região que anteriormente abrangia o Império Romano, que era controlada por esse império. E qual era o interesse desses povos? Eles buscavam, sobretudo, o frio, climas mais amenos, né? Então menos frio, e terras mais férteis, sobretudo na região da Península Itálica. Então, o grosso do motivo que levava esses povos a se deslocarem e, por sua vez, entrarem em conflito com os romanos era a busca de terras, né? Buscando terras férteis para a produção, para o plantio, para a sustentação desses povos. Então, a luta, em alguma medida, também era uma luta pela sobrevivência, né? Então esses povos eles tinham vários nomes, né? Não eram os bárbaros, não eram um único povo, mas diversos povos, diversas culturas. Francos, visigodos, saxões, suevos, ostrogodos, tinham esses nomes legais, né? Então eram diversos povos, mas eles eram genericamente definidos pelos romanos como bárbaros ou também por historiadores reconhecidos como povos germânicos. A queda do Império Romano ela acontece no século IV, em 1476, quando o Odoaco ele invade Roma, né? E, ironicamente, o último imperador de Roma tem o mesmo nome do mítico fundador de Roma, chamado Rômulo, por isso a cidade de Roma, né? Um dos fundadores de Roma seria os irmãos Remo e Rômulo, e isso é um mito, né? Mas depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. E, ironicamente, o último imperador de Roma tinha um nome como Romo. E aí, com o fim do Império Românico, as mudanças que esse fim trouxe para as características da sociedade naquele contexto, para as características do modo de vida, da convivência, os historiadores reconheceram que algo de fato novo estava ocorrendo, então, por ser novo, deveria receber um nome distinto do ponto de vista do corte histórico, né, da identificação do período histórico, distinto daquilo que era a Antiguidade. A Antiguidade foi marcada pela formação das grandes civilizações, Roma, Egito, Babilônia, Pérsia, Grécia, né, Grécia Antiga. Então a gente tem nesse contexto uma mudança, uma alteração, e os historiadores resolveram identificar com outro nome. E é nesse contexto que a gente tem a formação do mundo medieval. E quais seriam as características desse mundo medieval? São distintas, muito diferentes daquilo que marcou ou marcaram, né, as características do Império Romano. Mas antes disso, antes da formação do mundo medieval, a gente tem a formação de um outro reino menor do que o Império Romano, porque com o fim do Império Romano, diversos reinos menores se formam ali em torno da Europa, e aí a gente tem a formação, depois a ascensão de um povo reconhecido como franco, que eles inclusive são identificados como um povo fundador da França, né? Por isso França, francos, né? Os francos eles ascendem, né? Eles surgem como um povo poderoso, formando um império, né? Um novo império. E aí esse reino tem um rei que ficou conhecido como Clovis, mas depois o filho dele foi, na verdade, o mais importante, Carlos Magno. E Carlos Magno, como é que ele governava? Ele governava concedendo terras que recebiam o nome de condados. E quem governava essas terras, de modo geral, eram pessoas ligadas a ele, que tinham o compromisso de servi-lo, o compromisso de apoiá-lo em situação de guerra, e quem governava essas terras eram chamados condes, como também ele poderia conceder terras aos duques, formando os ducados, né? Ou o próprio conde poderia também fazer novas concessões de terra, dar novas terras para outras pessoas, e aí ele criava os viscondes, né? E as marcas. E aí a gente tem o nome dos viscondes, que era o cara que governava essas pequenas terras dadas pelo conde, como também os marqueses, que eram
os que governavam as marcas também, regiões, pedaços de terras concedidos pelo conde, né, que recebeu, por sua vez, a terra do rei. Não sei se vocês estão entendendo, mas é nesse processo que a gente tem a formação do mundo medieval e da nobreza medieval, daquilo que a gente vê também nos filmes, ou quando a gente tem algum filme que trata desse perfil de uma sociedade aristocrática, né? A gente tem os condes, os duques, todos aqueles nobres, né, que tinham seus castelos. Nesse contexto, com o fim do Império Romano e a formação do Império Carolíngio, né, liderado por Carlos Magno, que a gente tem a formação dessa nobreza. Mas, por sua vez, esse reino também, esse império que veio depois do Império Romano, ele também se dissolveu. E aí, quando ele se dissolve, ele se fragmenta mais ainda do que o Império Romano. E aí a gente tem, nesse processo de fragmentação, que a gente tem a formação de uma das características que marcam a Idade Média, que recebe o nome de feudalismo, né? O feudalismo é a consequência da fragmentação, né, da dissolução, do fim desse Império Carolíngio, desse Império dos Francos, né, desse reino franco, do povo franco, né, e o fim desse império forma aquilo que ficou identificado pelos historiadores como feudalismo. E o que caracterizava o feudalismo? O feudalismo ele foi caracterizado por um processo, vamos dizer assim, de ruralização. E o que seria esse processo de ruralização? É o abandono das pessoas que residiam nas cidades durante o Império Romano e também, em parte, durante o Império Franco, né, o Império Carolíngio, e essas pessoas passam a buscar regiões no campo, porque as cidades, por conta da violência, por conta dos conflitos, por conta da própria dissolução do Império, se tornaram ambientes e regiões muito perigosas. Então as pessoas fugiam das cidades e buscavam a proteção desses senhores de terras que eu falei anteriormente, dos condes, dos marqueses, dos viscondes. Então, com isso, a gente tem a formação de feudos. E o que seriam os feudos? Os feudos seriam regiões, terras, possuídas, né, vamos dizer assim, por senhores feudais que tinham esses títulos de nobreza, como conde, marqueses, viscondes, duques, né? E eles protegiam essas pessoas que fugiam das cidades em troca de serviços, né? Com isso a gente tem a formação dos feudos. E os feudos seriam unidades autônomas, né? Ter pequenos estados, vamos dizer assim, pequenos territórios controlados pelos senhores feudais que garantiam e construíam relação de servidão com as pessoas passavam a trabalhar na terra desses senhores, produzindo para esses senhores em troca de proteção. É nesse processo que a gente tem a formação do mundo feudal, ou daquilo que passou a ser conhecido como feudalismo. Por que feudalismo? Porque a sociedade, nesse contexto, passa a se organizar, a viver sob o domínio dos feudos e dos senhores feudais. Então as pessoas residiam nesses feudos, eram ligadas a essas terras, não poderiam sair dessas terras, dependiam dos senhores feudais, trabalhavam e produziam nas terras desses senhores feudais em troca de proteção dos senhores feudais. Na próxima aula eu vou estar explicando um pouco mais, alguns detalhes, mas eu queria dar pelo menos para vocês esse panorama sobre a formação dos feudos, né? A formação do feudalismo e, sobretudo, a formação da Idade Média. Tem outras características que eu preciso também estar pautando, mas como eu quero fazer vídeos pequenos dentro do possível, né? Fica então esse primeiro momento aí a gente tratando sobre Idade Média e formação do mundo medieval. Falou, pessoal? Um grande abraço, espero que estejam todos bem e fiquem em casa, tá? Fiquem com Deus. Grande abraço.